Muito bem, dando início aqui à nossa aula do Estatuto da Criança e do Adolescente, nossa Lei Federal 8.069, sou a professora Raquel Stasiak, vou conduzir vocês em duas legislações específicas que são cobradas no exame da ordem. Essa é a primeira lei de hoje e amanhã a gente vai buscar o teu estatuto, Estatuto da Advocacia. Vamos trabalhar, que também temos muita questão nos exames da ordem, umas 8 questões pelo menos do Estatuto da Advocacia, e do ECA são apenas 2 questões. A minha especialidade nesses 18 anos que eu dou aula é de legislações específicas. Normalmente eu sou aquela professora que dá aula daquilo que ninguém gosta de dar aula, que são aquelas leis que de vez em quando caem num concurso público ou no exame da ordem. Então aqui com a OAB eu fico com o ECA e o Estatuto da OAB, o Estatuto da Advocacia, o Estatuto da OAB. Amanhã a gente fica com ele, tá? Então hoje vamos encarar o ECA. Como eu te disse, é uma lei federal de 268 artigos, tá? Nem todos caem em prova, né? Temos artigos, aquele capítulo final de crimes praticados contra a criança e adolescente, assim como infrações administrativas, costumavam não ser cobrados. Mas nos últimos exames, como eu destaquei aqui, já tivemos questões. Então eu recomendo leitura dos crimes, tá? Da tipificação dos crimes e também das infrações administrativas. Eu trouxe as questões para mostrar para vocês, tá? Para a gente ganhar tempo, como a gente tem só 3 horas aqui, eu preparei o ECA de que forma? Direto ao ponto. Aqueles pontos que me interessam, aqueles pontos que são cobrados no exame da ordem. Então a gente vai trabalhar um pouquinho a teoria, só para você relembrar um pouquinho da teoria desses assuntos selecionados, assuntos mais importantes, e a gente vai partir direto para as questões dos exames da OAB. Aí eu te provo como isso cai, tá? Então o primeiro ponto, assim, é aquela disposição inicial da legislação que define a quem se aplica esta legislação, né? Então, vale a pena comentar logo nos artigos iniciais a quem se aplica essa legislação. Ela se aplica a crianças e adolescentes. E aí a lei, ela se preocupou em conceituar o que é uma criança e o que é um adolescente. Para quem gosta um pouco da história jurídica, antes da Lei 8.069 de 1990, vigorava no Brasil um Código de Menores, aquele antigo Código de Menores, que dava conta de menores de 18 anos em situação de delinquência, né? Situação de delinquência e situação de marginalização, tá? Não era uma lei que reconhecia a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, tá? Era uma lei que tão somente tratava uma situação irregular que já existia, né? Então, por exemplo, uma criança foi abandonada, ou uma criança, um adolescente praticou ato infracional. Então, aquele antigo Código de Menores, ele tinha ele definia medidas a serem adotadas para aquela situação irregular. Tanto é que aquele Código de Menores, ele era conhecido como doutrina da situação irregular. Então você tinha um menor de 18 anos numa situação irregular e a norma trazia medidas para tratar daquela ferida, daquele problema. Era só isso. E aí surge essa lei muito bonita, né? O Estatuto da Criança é uma lei muito bonita. É uma lei que passou a considerar o menor de 18 anos como um sujeito de direitos. Então ela deixou de ser uma lei que só definia medidas para uma situação que já está errada. Ela passou a ser uma lei
que reconhece a criança e o adolescente como uma pessoa diferenciada. Diferenciada por quê? Porque ela está numa condição peculiar, diferente. Por quê? Porque ela é uma pessoa em desenvolvimento biopsicossocial. E por ser uma pessoa em desenvolvimento biopsicossocial, ela é credora de uma atenção especial por parte do Estado. E aí o Estado começou a afirmar direitos, que até antes não se pensava neles, tá? Direitos específicos para essa população, criança e adolescente, e também definiu uma prioridade de atendimento, tá? Prioridade, reconheceu a criança e adolescente como uma pessoa em desenvolvimento e por isso a gente precisaria garantir prioridades de atendimento para esse público. Assim como acontece com os idosos, assim como acontece com pessoas com deficiência, né? Também teríamos aqui com a criança e o adolescente, tá? Então, teve um rompimento. Em 1990 aconteceu um grande rompimento. Tínhamos uma lei que só trazia medidas para uma situação irregular, né? E passamos a ter uma lei, abandonamos a lógica da situação irregular e passamos a ter uma lei que traz o princípio da proteção integral. Então, se cair, assim, uma questão na prova te perguntando qual é o princípio basilar do ECA, qual é o princípio fundamento, o princípio base que norteia todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai dizer que é o princípio da proteção integral. Esse princípio da proteção integral, ele tem 3 tripés, tá? Reconhecer a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, tá? Reconhecer que essa criança e adolescente é uma pessoa que está numa situação diferenciada e por isso ela é credora de direitos específicos, porque ela é uma pessoa que está em desenvolvimento biopsicossocial. E reconhecer a esse público atendimento prioritário. Atendimento prioritário, em que sentido? Em que momento? O ECA explica. Em que momento crianças e adolescentes devem ter atendimento prioritário? Na prestação de socorro, na prestação de socorro, elas têm que ter prioridade. Atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública tem que ter prioridade. Formulação e execução de políticas públicas tem que ter prioridade. E destinação de recursos tem que ter prioridade, tá? Lembrando que aqui é o mundo de Alice, tá? E que na prática não é nada disso, a gente sabe que a prática é muito diferente da teoria que a gente tem que estudar, mas para efeito de prova, me responda, qual é o princípio que norteia o ECA? Princípio da proteção integral. Ele define a criança e o adolescente como um sujeito de direitos, direitos específicos, inerentes à sua condição peculiar. Que condição peculiar? De ser uma pessoa em desenvolvimento biopsicossocial. E além de reconhecê-la como um sujeito de direitos, ainda define atendimento prioritário. Atendimento prioritário, absoluta prioridade. Em que tipo de situação? Proteção e prestação de socorro, formulação de políticas públicas, execução dessas políticas públicas, destinação de recursos e atendimento nos serviços públicos, nas repartições públicas. Boa noite, tá? Esse ponto é importante, então não esqueçam. Qual é o princípio? Proteção integral. Qual era o princípio antigo? Situação irregular, né? Doutrina da situação irregular. Princípio do ECA, proteção integral. Reconhecer como sujeito de direito, o que mais? Destinar absoluta prioridade e reconhecê-los como pessoas em desenvolvimento biopsicossocial. Aí fechou, tá? Outra coisa bacana que o ECA trouxe e que até então não existia na legislação brasileira eram os conceitos
tá, de criança e adolescente. Porque até o ECA, como eu te disse, você tinha o Código de Menores, e esse Código de Menores, ele não definia bem o que era uma criança e o que era um adolescente. E isso foi importante para outros ramos do direito, porque, por exemplo, lá no Código Penal, você tem situações em que o crime pode ser majorado se tiver a presença de um menor, de uma criança, por exemplo. Aí usava lá no Código Penal a palavra criança. Mas aí o juiz penal, ele se via numa situação, tá, mas o que é uma criança? Até que idade eu posso considerar uma pessoa como criança? E a partir de que idade eu posso considerá-la como um adolescente? Então, antigamente não se tinha esse exato conceito. E aí, com o ECA, o Estatuto da Criança, trouxe esse conceito ao dizer assim: o ECA aplica-se a crianças e adolescentes. Aí ele explica, tá? Ele explica o que é uma criança. Criança é a pessoa de 0 a 12 anos incompletos, tá? Então, no dia do aniversário de 12 anos, ela deixa de ser criança e passa a ser um adolescente, né? E o que é adolescente? O adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos incompletos, porque no dia que ele completa 18, no dia do aniversário de 18 anos, ele então passa a ser considerado um adulto, né? Vocês sabem que no sistema brasileiro, o menor de 18 anos é um inimputável, né? Isso vocês estudam lá no Código Penal e também na própria Constituição brasileira. O menor de 18 anos, ele é inimputável, ou seja, ele não responde penalmente pelas infrações, pelos ilícitos que ele pratica. Ele não responde criminalmente, ele não responde penalmente, tá? Então, não se aplica o Código Penal para um menor de 18 anos. Fechou? Inimputável, certo? Mas aí o menor de 18 anos que pratica um ato infracional, né, que pratica um ilícito, ele fica impune? Não. Ele responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos um capítulo aqui na nossa lei que trata do ato infracional. O que é um ato infracional? É o crime praticado por um menor? Não. Ato infracional não é crime, tá? Ato infracional é uma conduta praticada por um menor de 18 anos, descrita no Código Penal como crime, tá? Na verdade, a conduta é a mesma: matar alguém, roubar, furtar, é a mesma conduta que está no Código Penal. Mas o Código Penal não se aplica ao menor de 18 anos, porque ele é inimputável. Aplica-se o ECA, e aí ele vai ser tratado, né? O tratamento dele será um procedimento de apuração de ato infracional. Ele vai passar por um processo judicial, ele será julgado, e aí ao final o juiz da infância e juventude poderá aplicar uma medida socioeducativa, se o nosso amigo for adolescente, tá? Porque criança que pratica ato infracional não pode sofrer medida socioeducativa. Tá vendo como foi importante o ECA estabelecer conceito para criança e conceito para adolescente? Por quê? Porque existem regras no ECA que foram estabelecidas apenas para adolescentes, como é o caso das medidas socioeducativas, que vai desde uma advertência, prestação de serviços à comunidade, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, semi-liberdade e a própria internação, que é a medida socioeducativa mais severa que um adolescente pode vir a sofrer. Sim, a criança que pratica ato infracional, ela não pode sofrer medida socioeducativa, ponto. Ela pode sofrer medida de proteção,
tá? Porque aqui no ECA você tem o capítulo das medidas de proteção e o capítulo das medidas socioeducativas. O primeiro ponto que eu chamo é o seguinte: adolescente que pratica ato infracional só pode, aliás, ele pode receber tanto medida socioeducativa como de proteção, mas a socioeducativa é só para ele, adolescente. Criança que pratica ato infracional, mesmo que ela pegue uma metralhadora e mate 50 pessoas, tá? A criança, ela só pode sofrer medida de proteção, que basicamente é acompanhamento psicológico, ambulatorial, psiquiátrico, assim, né? Encaminhamento para os pais, acompanhamento por parte do juiz, da infância, assim, nada muito, porque são medidas de proteção, tá? E o que é criança? É a pessoa de 0 a 12 anos incompletos. E o que é um adolescente? Pessoa entre 12 e 18 anos incompletos, tá? E aí eu vi que aqui na minha apostila ficou incompleto também, tá? Tem aqui um quadrinho que eu escrevi assim, ó, aplicabilidade do ECA, tá vendo? Aí o primeiro quadrinho é para criança e o segundo quadrinho é para o adolescente. Por algum motivo deve ter descido o texto e apagou o título, tá? Então o quadrinho aqui que fala pessoa até 12 anos de idade incompletos, está falando de quem? Da criança. Então escreve lá, criança. E o outro, pessoa entre 12 e 18 anos incompletos, é o adolescente, tá? Criança está sujeita à medida de proteção. Adolescente pode sofrer medida de proteção, mas se praticar ato infracional, pode vir a sofrer medida socioeducativa, tá? Então esse conceito seria uma questão muito fácil de prova, mas é bom gravar. Não esqueçam, criança 0 a 12 incompleto, adolescente 12 a 18 incompletos, tá? Show! Aí, passado esse conceito, o próximo capítulo que tem chance de cair para você são os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Vocês estão muito acostumados a estudar os direitos e garantias fundamentais do brasileiro, de modo geral, lá no artigo 5º da nossa Constituição da República, né? Então, isso vocês estão careca de saber já. Mas o ECA, lembra que o ECA reconheceu a criança e o adolescente como uma pessoa diferente? Ele é uma pessoa peculiar. Por quê? Porque ele está em desenvolvimento biopsicossocial. E por reconhecer isso, o ECA reconhece também que ele precisa de absoluta prioridade em determinadas situações e precisa ter direitos inerentes à sua condição reconhecidos em lei. Porque aquele artigo 5º da Constituição, ele se aplica para uma criança, para um adolescente? Se aplica, lógico que se aplica. Mas pela condição que ela se encontra no momento, ela tem que ter outros direitos, direitos inerentes à sua condição. É esses direitos fundamentais que a gente vai estudar aqui, tá? Então, o primeiro direito fundamental do ECA para crianças e adolescentes é o direito à vida e à saúde. Eu botei os dois até juntos aqui, direito à vida e à saúde. Isso você vai estudar do artigo 7º até o artigo 14, o direito à vida e à saúde. E basicamente, você sabe que o cidadão brasileiro tem direito à vida, tem direito à saúde, isso é uma garantia constitucional, que o Estado, né, o que a Constituição fala? Que a saúde é dever, é direito de todos e dever do Estado, isso tudo você já sabe. Mas aqui a gente vai estudar situações inerentes a uma criança e um adolescente. Então, primeiro ponto importante, olha lá. Toda criança e adolescente, né, tem direito ao atendimento pré e perinatal à gestante. Você vê, é um direito estabelecido aqui para gestante, mas ele está relacionado com a vida, né, intrauterina, a vida daquela criança. Então diz aqui que toda gestante tem o direito a um pré-natal e também um atendimento perinatal. Perinatal é no momento de ter o parto, né?
E aí, como eu te falei, essa lei é muito bonita, longe de ser a realidade, né? Você vê tanta mãe sem pré-natal, chega para dar à luz sem ter feito um pré-natal, isso é uma realidade no Brasil, tá? Você tem mães que tem que ter um bebê na calçada, na porta de um hospital, mães tendo bebê no táxi, no Uber, né, no ônibus, muitas vezes, porque isso aqui é uma garantia que realmente ela está no texto da lei, mas na prática, para muitas brasileiras, a gente não vê, né? Outro direito, meios adequados ao aleitamento materno. A gente pensa muitas vezes que o direito de amamentar é um direito da mulher, mas ele é muito mais da criança, né? A criança, ela precisa ter o aleitamento materno, porque vai lhe garantir imunidade, está relacionado ao direito à saúde, ao direito à vida, e por ser uma garantia da criança, e muito mais da criança, é que até as presidiárias, né, até aquelas mulheres que cumprem pena privativa de liberdade, elas têm o direito de amamentar o seu filho. A gente coloca muito assim, a presidiária tem direito de amamentar o seu filho. Mas na verdade aquele direito é do filho, é da criança, de receber o aleitamento materno. Outra regra importante, hospitais e unidades de saúde, tanto públicos quanto privados, eles precisam manter os prontuários por 18 anos. Então, por exemplo, uma maternidade, ela precisa manter arquivado o prontuário do parto, das intercorrências do parto por 18 anos. Porque às vezes a criança, ela manifesta um problema de saúde lá na frente devido a um procedimento durante o parto, né? Então, esse prontuário, tanto o hospital público quanto privado deve manter esse prontuário por 18 anos. Outra responsabilidade da maternidade é identificar o recém-nascido. Como é que um recém-nascido deve ser identificado de acordo com a lei? Eles devem pegar a impressão do... Ninguém guardou de recordação do pezinho, né? Ó, a impressão plantar e digital do bebezinho e a digital da mãe. Então eles precisam pegar a impressão do pezinho do bebê e a impressão digital do bebê e mais a impressão digital da mãe. Isso é para evitar trocas, né, de crianças nas maternidades. E lógico que a maternidade pode usar outros mecanismos também, além desses, porque esses aqui são da lei. Então a impressão plantar do digital do bebê e da mãe, digital da mãe, são exigências da lei para identificar o recém-nascido. Mas as maternidades, elas têm outros, né, bota as fitinhas, né, outros procedimentos para evitar a troca dos bebês. E ao final tem que fornecer a declaração de nascimento, e é com essa declaração de nascimento que o papai e a mamãe vão registrar o filho no cartório, né? Esse outro meio de diferenciar supre a necessidade? Não supre. Isso aqui é por lei. Então eles obrigatoriamente têm que fazer isso aqui. Impressão plantar do bebê, digital do bebê e digital da mãe. Isso é exigência em lei, tá? A maternidade é que pode usar outros mecanismos além desses aqui, tá? E alojamento conjunto. A maternidade deve garantir alojamento conjunto para que o bebê fique com a mamãe, tá? Depois vem umas coisas do mundo de Alice, né? Vamos ler aqui. Acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção da saúde pelo SUS. As coisas bonitas aqui, né? Isso aqui é importante. Boa noite. Nas internações de uma criança ou adolescente, deve ser garantido em tempo integral a permanência dos pais ou responsáveis, tá? Então, nenhuma criança ou adolescente pode ficar internada e o hospital proibir a permanência de um responsável com a criança, tá? Então, isso é uma exigência em lei. Muitas vezes o hospital diz, tá lotado, não pode ficar, não pode ter acompanhante. Não,
em se tratando de internação de menor de 18 anos, o pai ou responsável, pai, mãe ou responsável deve ficar junto. Está na lei, tá? Suspeitas ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Então, aqueles responsáveis, médicos, enfermeiros, diretor do hospital, né, quando eles se deparam com uma situação de maltrato, né, maus tratos, a criança apanhou, foi espancada, né, alguma violação, né, sexual, enfim, isso tem que ser comunicado ao Conselho Tutelar obrigatoriamente, tá? O profissional de saúde, ele sabe disso, tá? Gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhados à Justiça da Infância e da Juventude. Isso é outra obrigação, assim, da maternidade. Se os profissionais que trabalham na maternidade perceberem que a mãe, por um motivo ali, demonstra, né, o interesse de entregar a criança, não quer ficar com a criança, os responsáveis, médico, enfermeiro, quem quer que seja, tem que comunicar nesse caso, a autoridade judiciária, né? Isso precisa ser comunicado porque provavelmente, ou aquela mãe está doente, porque muitas mães, logo após o parto, elas têm alguns problemas psicológicos, né? Tem depressão pós-parto, tem aquele famoso estado puerperal, que muitas mães até, elas ficam desequilibradas a ponto de matar, né, a criança. Isso tem até um nome, é um crime próprio que só mãe pode praticar. Como é que chama mesmo? Infanticídio, né? Então, assim, quando o hospital, a maternidade, percebe que a mãe não quer ficar com a criança, imediatamente comunicação para a autoridade judiciária. Comunica o juizado da infância e aí o juizado vem com os psicólogos e aí percebem, né, se aquilo pode ser trabalhando a mãe, né, vendo que a mãe precisa, talvez com auxílio a mãe consiga ficar com a criança, ou se é irredutível mesmo, encaminha-se a criança para o processo de adoção, né? Eu até linkei aqui uma infração administrativa que caiu no último exame, né, 2020, ó, deixar o médico, o enfermeiro ou o dirigente do estabelecimento de atenção à saúde de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção. O cara ou o estabelecimento, o profissional médico, o enfermeiro, pode sofrer uma pena de multa que vai de R$1.000 a R$3.000. Então não chega a ser um crime, tá, gente? Mas é considerado uma infração administrativa e o profissional médico ou o estabelecimento de saúde pode sofrer uma multa, tá? E isso é uma infração administrativa, caiu no último exame. Daqui a pouco eu te mostro a questão de prova, tá? Essa questão da doação, ela pode ser vista antes de entrar em trabalho de parto? Pode, a mãe, né, ela já pode procurar. Mas sem ser barriga de aluguel, essas coisas assim. Um amigo, antes de ontem, ele me ligou falando que ele e a esposa não estão podendo ter filho, mas sabem de uma grávida, se encontra grávida, e ela não quer o filho, queria doar para eles. Não tem como. Não tem como doar, assim, não, entendeu? Assim é até crime, né? É crime, é a chamada adoção brasileira, né? Tem muito isso, por exemplo, a mãe vai para uma maternidade, pega a declaração de nascimento, entrega para uma outra pessoa. Isso, é uma falsificação ideológica, é falsificação de registro, é crime, é um crime, inclusive, imprescritível, é a chamada adoção brasileira. Mas nesse caso tem como entrar com o processo de adoção antes de nascer? Não. O que pode ser feito é a mãe já demonstrar intenção,
né, de entregar para adoção, aí a vara da infância já vai acompanhar essa mãe de perto. Sim, e hoje em dia, eu não coloquei aqui, mas as maternidades, elas devem contar com psicólogos. A maternidade já tem que ter esse profissional psicólogo para atender as parturientes, né? Justamente para esses casos, porque você pode ter mãe que não quer a criança de jeito nenhum, entendeu? E aí esse psicólogo já vai encaminhar para a vara da infância. Você pode ter mãe que tá, sabe, aquela situação da gravidez está difícil, de ser mãe está difícil, mas talvez com apoio ela consiga, né, superar e ficar com a criança. Então tem que ter profissionais psicólogos já ali presentes na maternidade. Mudou bastante. Sem contar a questão, que aqui não entrou muito, mas tem uma lei específica do parto humanizado. Ainda tem essa questão, mas é outra lei, tá, gente? Não entra no ECA, mas a presença do pai durante o parto, aí é outra confusão, né? Porque o pai desmaia, e aí quem vai cuidar do pai? Então, no meio do parto, o pai desmaia. Aquilo foi muito questionado, inclusive, pelas maternidades, porque as maternidades, elas estavam preparadas para aquela condição da mãe, dos médicos e tal, aí de repente o pai entrou na história, né? E aí como fazer com o pai? Mas já entrou essa questão do parto humanizado, é uma lei federal também, mas nós não vamos entrar nela porque está fora do nosso contexto aqui, tá? Vai. Olha só, a adoção, ela se, como eu vou dizer, se faz, ela cria os seus efeitos a partir da sentença, né? Então, a partir da sentença, a adoção é irrevogável, a partir da sentença, porque a sentença da adoção é uma sentença constitutiva, né? Ali você que é adotante, você vira mãe daquela criança. Então, isso é uma situação irrevogável, irreversível. É a partir da sentença. Então, durante o processo de adoção, a vara da infância, lógico que vai procurar a regra. Qual é a regra? É que a criança e o adolescente sempre fique com a família biológica. Esta é a regra. E durante todo o processo de tutela, de guarda, de adoção, o juiz sempre vai preferir deixar com o pai e a mãe biológicos, tá? Sempre. Mas depois de dada a sentença de adoção, ela é irreversível, irrevogável. A adoção é a única modalidade de colocação em família substituta que não pode reverter, é a adoção. Então a mãe... São 10 dias, são 10 dias. Desistência? De quê? De dar em adoção a criança. Não sei se era o caso que você estava falando aí. Não, esse prazo não tem no ECA, não. Não? Não. Porque durante o processo de adoção, o juiz... Não, quando a mãe ela tem um filho e ela quer doar, ela tem um prazo de desistência, não tem? Não, isso não tem no ECA aqui, não. Pode ser um procedimento, talvez, da vara da infância, né? Aqui no ECA, esse prazo não me ocorre, não. Um prazo, tipo, a mãe encaminhou para a vara da infância, aí depois ela quer desistir. Eu penso que ela pode desistir a qualquer momento antes que a adoção seja sacramentada, entendeu? Lógico que o juiz antes de um processo de adoção, o juiz ele pode destituir o pátrio, que agora é poder familiar, né? Antigamente nós chamávamos de pátrio poder. O que é o pátrio poder? O pátrio poder é o poder que o pai e a mãe têm sobre a criança, entendeu? Esse poder familiar, ele pode ser destituído. Quando esse poder familiar é destituído, aí pode reverter? Até pode reverter, mas só por decisão judicial. Porque a destituição do poder familiar, ela é dada pela justiça. E depois disso, a criança é encaminhada para a adoção, entendeu? Então, a criança, quando ela vai para a adoção, e ela teve os pais destituídos do pátrio poder, aí já não tem mais o que fazer. Aqueles pais até podem reverter a questão, mas é via judicial, tá?
Diferente de uma mãe que deu a criança para adoção, aí o juiz tem que pegar o consentimento dela, tem que ter um consentimento expresso no processo, né? E eu entendo que se aquela mãe quiser se arrepender e correr atrás, ela ainda pode, mas isso tem que acontecer antes da sentença. Diferente dela ter sido destituída. Quando os pais são destituídos do poder familiar? Quando eles são destituídos? Quando eles maltrataram a criança, quando, né, a criança sofreu violência, aí o juiz decreta a destituição do poder familiar. Aqueles pais perdem o poder sobre seu filho e ele é encaminhado para adoção. Tá? E não precisa nem de consentimento, porque eles já perderam o poder familiar. Agora, diferente de uma mãe que não foi destituída do poder familiar, mas entregou o filho para adoção. Nesse processo de adoção, ela tem que dar o consentimento expresso. Olha, eu estou dando para adoção, entendeu? E ali, lógico, ela pode, talvez, mostrar um arrependimento, mas eu vejo que isso tem que acontecer antes da sentença. Esse teu prazo de 10 dias, ele pode até existir, mas assim, não... Uma questão, só que eu não me recordo. Vou ver se eu vou achar aí agora. Traga para mim, tá? Bom... Então, isso aqui sobre o direito... e a vacinação, né? A vacinação das crianças, nos casos recomendados, gente, ela é obrigatória, tá? Nós vivemos aqui no Brasil um processo de vamos dizer assim, deixar as vacinas de lado, né? Não agora no Covid, lógico, né? Agora a gente quer muito vacinar. Mas assim, nós temos, por exemplo, a volta de doenças que no Brasil já estavam erradicadas, como por exemplo o sarampo. O sarampo era uma doença que o Brasil não tinha mais, a gente tinha dado cabo dessa doença devido à vacinação. Mas como a população brasileira deixou de vacinar seus filhos, voltou o sarampo, tá? Então, a vacina, gente, aquelas vacinas que são recomendadas pelo Ministério da Saúde, elas são obrigatórias. Os pais, eles podem até responder perante a vara da infância e juventude se não vacinarem os seus filhos. É uma questão, tudo bem, entra o poder familiar? Entra, mas o que está em primeiro lugar é o interesse superior da criança, tá? Então, a vacina é importante. Bom, depois temos o direito à liberdade. O direito à liberdade, você tem previsão no artigo 16, ele não cai tanto, mas o direito à liberdade está relacionado ao direito de ir e vir. No entanto, vocês sabem que o direito de ir e vir de uma criança e de um adolescente é diferente do nosso direito de ir e vir. Nós somos adultos maiores de 18 anos, né? Nós podemos ir, vir, até onde a lei nos impede, né? Nós temos o princípio da legalidade para nós, como é que ele funciona? Nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe, né? Então nós temos essa liberdade e o direito de ir e vir está dentro desse contexto da nossa liberdade. Mas no caso de uma criança, de um adolescente, vocês sabem que eles são pessoas em desenvolvimento biopsicossocial. Então esse direito de ir e vir deles é o quê? Controlado, né? Ele é controlado. Então o que diz a lei? Que a criança ou adolescente tem o direito de ir, vir nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, né? Porque existe uma prevenção, existe um controle, né? Diferente da lei antiga, que não tinha controle, não tinha o capítulo da prevenção, hoje nós temos o capítulo da prevenção. Então vamos lá, uma criança acompanhada de um responsável pode assistir um filme no cinema? Pode. Qualquer filme? Não. Ah, mas está com o pai e com a mãe, quem sabe é o pai e a mãe. Não. Existe uma classificação indicativa da faixa etária da criança e do adolescente. Essa indicação é feita pela vara da infância e juventude. Ela estabelece qual é a idade proibida para aquele filme, né? Então, assim,
o direito deles de ir, vir, estar nos espaços públicos, ocupar os espaços, ele tem restrições. Por exemplo, a criança e adolescente pode frequentar um show na praça pública de Nova Iguaçu? Pode, mas depende a faixa indicativa do show, né? Porque aquela empresa que vai fazer o show, o pessoal dos eventos, terão que procurar a vara da infância, apresentar que tipo de show, que tipo de música, né? E aí o juiz vai dizer, ó, menor de 14 anos não pode, menor de 10 não pode, ou esse show é livre para qualquer faixa etária, patati patatá, é livre, mas talvez um show da Anitta, por exemplo, que os adolescentes gostam, mas aí o juiz pode dizer, não, isso aqui não, menor de 16, menor de 18, menor de 14, aí o juiz vai estabelecer a classificação, tá? Então, lembrem-se que a liberdade de ir, vir, estar, ela sofre restrições porque é uma pessoa em desenvolvimento biopsicossocial. Show! Aí eu coloquei alguns artigos interessantes. Olha o artigo 75, parágrafo único. Menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhados de pais ou responsáveis. Então, mesmo que o show seja do patati patatá, ou seja, indicação livre, a criança menor de 10 anos não pode estar desacompanhada, tá? Outra ideia, que é um crime, né? Proceder à apreensão de um adolescente sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistir ordem escrita de autoridade judiciária. Isso aqui tem a ver com o direito da liberdade, né? Então vamos lá. Um adolescente que pratica um ato infracional pode ser preso? Não, professora. Nenhum adolescente pode ser preso. A palavra preso para eles não existe. Qual é a palavra certa para eles? Um adolescente que pratica ato infracional pode ser o quê? Apreendido pela polícia. Então a polícia não prende, a polícia apreende, tá? Ok. Aí, como um adulto pode ser preso? Tá lá na Constituição. Um civil só pode ser preso por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente ou em flagrante de crime, né? Para o adolescente é a mesma coisa, tá? Um adolescente só pode ser apreendido por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente ou em flagrante de um ato infracional, tá? Diferente disso, é crime. Então, quando um policial ele faz uma apreensão de um adolescente, ou quando uma pessoa faz a apreensão de um adolescente, sem estar nessa condição, qual é a condição? Flagrante de ato infracional, ou ordem escrita fundamentada de uma autoridade judiciária competente, aquele que procedeu à apreensão responderá por crime, tá? Outras liberdades. O menor de 18 anos, ele tem liberdade de expressão, de opinião, né? O menor de 18 anos tem liberdade de crença e culto religioso. O menor de 18 anos tem que ter garantida a sua liberdade de brincar. E aí eu chamo a atenção para aqueles pais que são desesperados, né? Que colocam as crianças assim, enche a criança de atividade, sabe? Vai para a escola de 8 da manhã até as 17, aí depois vai para o karatê de 17 até as 19, depois emenda com aula de reforço, quer dizer, não deixa a criança o quê? Brincar, né? Brincar é um ato infantil e ele precisa ser garantido, a liberdade de brincar, né? Brincar, praticar esporte, se divertir, participar da vida familiar comunitária, sem discriminação, participar da vida política. Como é que um menor de 18 anos participa da vida política? Pelo voto, né? A partir dos 16 anos, a pessoa já pode se alistar como eleitor, né?
Ok. Depois, o direito ao respeito, que está no artigo 17, abrange o respeito à sua integridade física, integridade psíquica, moral, né? Compreende a preservação da sua imagem, da sua identidade, da sua autonomia, dos seus valores, até dos seus objetos pessoais. Tem muita mãe, eu falo muito da mãe, né? Mas assim, a mãe chega um momento que diz assim, eu não aguento mais esses brinquedos. Eu vou doar esses brinquedos todos, esses brinquedos espalhados aqui dentro de casa, vou doar esses brinquedos. Aí pegam na caixa, jogam os brinquedos da criança e doam os brinquedos. Você tem que ter cuidado, porque você está desrespeitando, né, os objetos que são dela, né? Então procurar fazer isso com menos... né, com respeito. Olha, vamos doar alguma coisa aqui? Tem muito brinquedo, tem criança que não tem, participa comigo, escolhe o que você vai doar, o que não vai doar, porque tem que ter respeito pelos seus objetos pessoais, pelos seus brinquedos, aquilo que faz parte da fase da criança e do adolescente. O que mais nós temos aqui? Ó? Preservação da imagem. Isso é muito importante. Por exemplo, ontem mesmo eu vi uma notícia, dizia assim, pai e mãe morrem de Covid em menos de 20 minutos. Aí corta o coração, né? Aí mostra o retrato do pai e da mãe falecidos e os dois filhos do casal. Só que os filhos estão com o rosto... que você não consegue identificar, né? Por quê? Porque aquela criança, aquele adolescente precisa ter a sua imagem preservada. A mesma coisa quando a televisão mostra adolescentes infratores. Aí você pode perceber que a TV, ela mostra a imagem, mas ela distorce a voz, esfumaceia o rosto, né? Antigamente a televisão, ela colocava as iniciais do nome do adolescente infrator. Hoje não pode mais. Nem as iniciais do nome pode colocar. Então, é possível divulgar imagens com crianças e adolescentes infratoras ou em situação de violação do seu direito? É possível, mas a identidade delas precisa ser o quê? Preservada, tá? Olha lá, o artigo 143 do ECA fala isso. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. Não poderá identificar a criança, a criança e adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, não se admite nem as iniciais do nome e sobrenome. Então, cuidado, tá? Bom, e o direito à dignidade, que é outro direito do artigo 18, esse aqui eu acho mais interessante para a prova, tá? Porque ele sofreu uma série de alterações, esse artigo 18, tanto é que agora você tem o artigo 18A, 18B, então esse 18 tá grande, porque ele se desmembrou em A, B, tá? E ele fala da questão da dignidade, que nenhuma criança, nenhum adolescente pode sofrer um ato que viole a sua dignidade, tanto física, moral, e compreende basicamente os castigos. Isso aqui foi bastante criticado por parte da sociedade, porque aqui, essa mudança no artigo 18, ela promoveu... meio que no sistema educacional brasileiro, aquela educação que a gente estava acostumado. Por exemplo, a criança fez uma bagunça, então os pais vão lá e colocam a criança de castigo, dá uma palmadinha, dá aquele puxão de orelha, que tipo, eu passei por isso, tá, gente? Tinha uma varinha de pêssego lá em casa, que de vez em quando um chinelo havaiana branco com azul, nunca esqueço, né? Foi a minha educação, foi assim, na base da chinelada, né? De vez em quando, eu pagava pouco castigo, eu mais apanhava mesmo, tá? E assim, né? Tô aqui, firme e forte, tô bem, né?
Agora, essa lei veio mais ou menos em 2014 e mudou, e agora eu vou te explicar como está a educação dos filhos na atualidade. Diga, você ia perguntar, né?